Desde os tempos mais antigos, o ser humano observa os pássaros com fascínio e admiração, sonhando um dia poder voar como eles. Esse desejo milenar atravessou gerações, mitologias e civilizações. A ambição de conquistar os céus alimentou nossa curiosidade e engenhosidade. Mas foi apenas no início do século XX que esse sonho se tornou realidade de forma concreta, sendo realizado o primeiro voo motorizado controlado da história. Mas afinal, como é possível que um objeto de toneladas, feito de metal, consiga sair do chão e se manter no ar por horas, viajando a centenas de quilômetros por hora? Muito prazer, você está na dimensão do conhecimento. Para responder a essa pergunta, precisamos entender os princípios físicos e os sistemas mecânicos e tecnológicos que fazem um avião funcionar. O voo de uma aeronave é resultado do equilíbrio entre 4 forças fundamentais: sustentação, peso, tração e arrasto. Essas forças atuam simultaneamente durante todo o voo, e entender como elas interagem é essencial para compreender como os aviões voam. Sustentação. A sustentação é a força que empurra o avião para cima, vencendo o peso da aeronave. Essa força é gerada pelas asas, projetadas com um formato especial chamado aerofólio. Quando o avião se move para frente, o ar se divide ao encontrar a asa, parte do ar passa por cima e parte por baixo. Devido ao formato curvado da parte superior da asa, o ar precisa percorrer um caminho maior em menos tempo, criando uma região de baixa pressão acima da asa. A pressão maior abaixo da asa empurra o avião para cima. Essa é a sustentação. Peso. O peso é a força causada pela gravidade, que puxa o avião para baixo. É determinada pela massa da aeronave e pela gravidade da Terra. Para que o avião consiga voar, a sustentação precisa ser maior do que o peso. Tração. A tração é a força que move o avião para frente. Ela é gerada pelos motores, que podem ser a jato ou hélices. Ao empurrar o ar para trás, os motores produzem uma força para frente que impulsiona o avião. Arrasto. O arrasto é a resistência do ar contra o movimento do avião. É a força que se opõe à tração. O design aerodinâmico da aeronave é pensado para reduzir o arrasto ao máximo possível, tornando o voo mais eficiente. Essas 4 forças estão em constante equilíbrio. O piloto, com o auxílio dos sistemas de bordo e das superfícies móveis da aeronave, ajusta esse equilíbrio durante todas as fases do voo: decolagem, cruzeiro e pouso. Um avião não é apenas um tubo voador com asas. Ele é um conjunto complexo de estruturas e sistemas integrados, todos com funções específicas e fundamentais para o voo seguro. A fuselagem é o corpo principal do avião, onde ficam os passageiros, a tripulação e a carga. Também abriga a cabine de comando, conhecida como cockpit, onde os pilotos operam a aeronave. As asas são responsáveis pela sustentação. Muitas vezes, elas contêm os tanques de combustível e partes importantes dos sistemas hidráulicos e elétricos. Nas asas também estão instalados os flaps e os slats, superfícies móveis usadas durante a decolagem e pouso para aumentar a sustentação. A cauda é formada pelo estabilizador horizontal e o estabilizador vertical. A empenagem ajuda a manter a estabilidade e a direção do voo. Ela é essencial para controlar a inclinação do avião, nariz para cima ou para baixo, e sua direção, giro para os lados. O trem de pouso é o conjunto de rodas que permite ao avião se deslocar no solo, decolar e pousar. Ele é retrátil na maioria dos aviões comerciais, sendo recolhido durante o voo para reduzir o arrasto. Os motores são o coração da propulsão. Em aviões a jato, os motores sugam o ar, comprimem-no, misturam com combustível e inflamam, gerando uma poderosa corrente de ar que é expelida para trás e empurra o avião para frente. Se as asas são os braços do avião, os motores são o seu coração pulsante. Sem eles, o avião não teria força para vencer a resistência do ar e gerar a sustentação necessária para voar.
A propulsão é o que dá ao avião a velocidade necessária para transformar o fluxo de ar em sustentação. E entender como funcionam esses motores é essencial para desvendar a engenharia por trás do voo. Os motores de um avião comercial moderno geralmente são turbinas a jato. Embora existam diferentes tipos, como o turbofan, turbohélice, turborreator e turbopropulsor, todos funcionam segundo o mesmo princípio: o ciclo de compressão, combustão e exaustão. O ar entra na parte frontal do motor com o movimento do avião ou com a ajuda de um ventilador nos motores turbofan. O ar passa por uma série de compressores, que o comprimem e aumentam sua pressão e temperatura. O ar comprimido entra na câmara de combustão, onde é misturado com combustível, que geralmente é querosene de aviação, e inflamado. Essa queima gera uma enorme quantidade de energia térmica e pressão. Os gases em alta pressão saem pela parte traseira do motor, gerando empuxo, uma força para trás que, segundo a terceira lei de Newton, ação e reação, empurra o avião para frente. Nos motores turbohélice, muito comuns em aviões menores e regionais, a turbina gira uma hélice que gera tração direta, ideal para voos em altitudes mais baixas. Diferente de um carro, que se movimenta em duas dimensões, um avião se desloca em três, pode subir, descer, virar para os lados e inclinar-se para os dois lados. Para realizar essas manobras, os pilotos utilizam superfícies de controle e instrumentos de navegação sofisticados. A arfagem controla a inclinação do nariz para cima ou para baixo. É feita com os elevadores, localizados no estabilizador horizontal na cauda do avião. A rolagem faz o avião inclinar-se para a esquerda ou direita, como em uma curva. Essa rotação é controlada pelos ailerons, localizados nas extremidades das asas. A guinada gira o nariz do avião para a esquerda ou direita, como um leme de navio. É controlada pelo leme vertical, na cauda. Esses movimentos são combinados em todas as fases do voo. Por exemplo, ao fazer uma curva, o piloto inclina o avião, gira o nariz na direção da curva e ajusta a inclinação para manter a altitude. O controle de todas essas superfícies é feito principalmente através do manche, dependendo do tipo de avião, além dos pedais que controlam o leme. Em aviões modernos, muitos desses comandos são assistidos por sistemas computadorizados, conhecidos como fly-by-wire, que interpretam as ordens do piloto e as transmitem eletronicamente para os atuadores das superfícies móveis. Pilotar um avião não é apenas controlar sua trajetória física, mas também saber onde se está, para onde se vai, e manter contato com os controladores de tráfego aéreo. Para isso, os aviões utilizam uma série de sistemas de navegação. GPS funciona como em um carro, mas com muito mais precisão e integração com outros sistemas. INS, Sistema de Navegação Inercial, usa giroscópios e acelerômetros para calcular a posição da aeronave com base no seu movimento, mesmo sem sinal externo. Rádio e VOR, o avião pode seguir sinais de rádio emitidos por estações em solo para manter sua rota. ILS, Sistema de Pouso por Instrumentos, guia o avião com precisão até a pista em condições de baixa visibilidade. Já a comunicação com os controladores é feita por rádio VHF, com frequência dedicada à aviação. A linguagem usada é padronizada internacionalmente e segue protocolos rígidos para evitar mal-entendidos. Dentro do cockpit, os pilotos têm acesso a uma vasta gama de instrumentos e telas digitais. O chamado Glass Cockpit, comum nos aviões modernos, substituiu os antigos mostradores analógicos por telas multifuncionais que exibem velocidade, em nós, altitude, em pés, atitude, posição relativa ao solo e ao horizonte, direção, rumo magnético, estado dos motores, quantidade de combustível, informações meteorológicas. Esses dados são constantemente atualizados e monitorados. Qualquer anomalia é detectada por sistemas automáticos que alertam os pilotos imediatamente. Agora que já entendemos como um avião voa, como ele se move e como os pilotos o controlam, chegou o momento de acompanhar um voo completo, da pista ao céu, e de volta à terra firme. Vamos descobrir o que acontece em cada etapa,
como as aeronaves enfrentam a turbulência e por que voar é, estatisticamente, uma das formas mais seguras de transporte que existem. Um voo comercial pode parecer simples para os passageiros, mas é repleto de etapas bem coordenadas entre pilotos, torres de controle, sistemas automatizados e pessoal de solo. Antes da decolagem, o avião é guiado lentamente pelas pistas de rolagem até o ponto de espera na cabeceira da pista. Durante o táxi, os pilotos utilizam pequenos motores nas rodas dianteiras, ou empuxo mínimo dos motores principais, e seguem instruções da torre de controle. Quando autorizados pela torre, os pilotos posicionam o avião na pista e aceleram os motores até o empuxo máximo. O avião ganha velocidade rapidamente. Ao atingir a chamada velocidade de rotação, VR, o piloto puxa o manche levemente. O nariz se eleva e o avião decola. Logo após sair do solo, os trens de pouso são recolhidos para reduzir o arrasto. A aeronave sobe em ângulo suave até alcançar a altitude de cruzeiro, geralmente entre 30.000 e 40.000 pés, aproximadamente 9 a 12 km. Nessa fase, os pilotos monitoram os motores e ajustam a velocidade, seguindo os procedimentos do plano de voo. Aqui o avião voa de forma estável por longas distâncias. Os sistemas automáticos, como o piloto automático, mantêm o rumo, a velocidade e a altitude, permitindo aos pilotos concentrarem-se na navegação e comunicação. A cabine está pressurizada, permitindo que todos respirem normalmente, já que o ar externo a essa altitude é rarefeito. Quando se aproxima do destino, a aeronave inicia a descida gradual. Os pilotos reduzem a potência dos motores e seguem uma rota de aproximação pré-determinada, coordenando com o controle de tráfego aéreo. A velocidade ajustada e os flaps começam a ser acionados para aumentar a sustentação e desacelerar o avião com segurança. Na aproximação final, o avião alinha-se com a pista utilizando o sistema ILS ou orientação visual. Os trens de pouso são baixados, os flaps completamente estendidos, e o avião toca o solo suavemente. Após o toque, os reversores de empuxo são acionados para ajudar na frenagem. O avião desacelera até sair da pista principal, retornando ao táxi até o portão de desembarque. A turbulência é uma variação nos fluxos de ar que pode causar movimentos abruptos na aeronave. Ela pode ser causada por diversos fatores: correntes de ar ascendentes e descendentes, montanhas e relevos que perturbam o fluxo de ar, jatos de vento em alta altitude, nuvens de tempestade e formações de nuvens de trovoadas. Apesar da sensação desconfortável, a turbulência raramente representa perigo real. Os aviões são projetados para suportar forças muito superiores às encontradas durante essas situações. Os pilotos, inclusive, evitam áreas de forte turbulência usando informações de radar meteorológico e relatórios de outras aeronaves. A segurança na aviação é resultado de tecnologia avançada, protocolos rigorosos e treinamentos contínuos. Os aviões comerciais são equipados com sistemas redundantes, ou seja, há backups para praticamente todos os sistemas críticos. Motores duplos, ou mais, capazes de continuar o voo mesmo com falha em um deles. Múltiplos sistemas hidráulicos e elétricos. Pilotos automáticos com múltiplos modos. Cabine reforçada com sistemas de comunicação de emergência. Checagens de manutenção frequentes e detalhadas. Além disso, os pilotos passam por simuladores de voo realistas que os preparam para lidar com quase todas as situações imagináveis, desde falhas de motor até pousos de emergência em condições climáticas extremas. O voo humano é, sem dúvida, uma das maiores conquistas da nossa história. Ele representa o triunfo da curiosidade, da persistência e da capacidade de transformar ideias em realidade. Quando um avião decola, o que vemos não é apenas uma máquina levantando voo, mas o resultado de séculos de estudo, experimentação e evolução tecnológica. Cada componente, das asas ao cockpit, dos motores aos sistemas de navegação, funciona em perfeita sincronia para vencer as leis da natureza com segurança, precisão e elegância. Voar conecta mundos, encurta distâncias, aproxima pessoas e amplia horizontes.
É uma experiência que mistura ciência e poesia, lógica e maravilhamento. E agora, sabendo como tudo funciona, cada viagem ganha uma nova dimensão, a da consciência do extraordinário por trás do que parece rotineiro. A aviação é, antes de tudo, uma celebração da engenhosidade humana, e um lembrete de que, quando entendemos as leis do universo, até o céu deixa de ser o limite. Se você gosta de temas como esse, considere se inscrever e fazer parte de uma nova dimensão, a dimensão do conhecimento. Muito obrigado pela sua presença.